Ah, deu uma trava aqui no cronômetro, aí eu fiquei olhando feito abestado, né? Pessoal, rapidinho, tá? Vamos continuar a leitura aqui. Os católicos rezam pelas almas e celebram missas por elas, esperando livrá-las quanto antes do purgatório. É que, segundo a doutrina católica, quando alguém morre, passa por um período de purificação. Não se trata de um lugar, mas de um estado. Só que o Dante, ele dá a entender não, ele fala que não é um estado, é um lugar, tá? É como se fosse dividido em etapas, tá? Enfim. Nesse período, a alma ainda está sofrendo por suas impurezas, por seus erros, né? Quanto mais orações e missas lhe forem dedicadas, mais depressa poderá se livrar desse sofrimento e ser feliz em Deus. Quase metade da população brasileira tem ascendência africana, aí você já vai para uma outra matriz, né? Vamos lá. Eu gosto desse tipo de conteúdo, porque você vai olhando culturas diferentes, né? E os negros trouxeram para cá sua religião e seus costumes. Aqui, muitas vezes, não tiveram liberdade para praticar suas crenças, mas sua cultura ainda permanece entre nós. Interessante. Vamos lá. Continuando. A tradição africana dos Yorubás, uma das mais fortes no Brasil, os Eguns, também chamados Egunguns, Baba-Eguns ou simplesmente Babás, são os espíritos dos antepassados invocados nos rituais dos terreiros. São espíritos especiais que se materializam para dar conselhos e bênçãos. O culto aos eguns é feito em terreiros específicos para esse fim. Outros terreiros são dedicados ao culto dos orixás, deuses ligados às forças da natureza. Ele fala muito pouco em relação a isso aí, né? Ele fala muito geral, não dá muito para entender não, tá? Até porque isso aí também há muitos detalhes em relação a cada um desses orixás, né? Mas é uma cultura bem interessante, eu gostaria muito de entendê-la também, tá? Aí tem um exercício, tá? Posso até passar parte desse exercício para vocês, mas vamos aqui, ó. A prece católica pelos mortos. Vamos entender aqui, ó. Os católicos. O catecismo católico resume a doutrina oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Católica Apostólica Romana. Professor, por que um nome tão grande assim? Porque você tem a Igreja Católica Ortodoxa. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui deve ser a questão de espaço, tá, gente? Eu vou dar só uma pausa, eu não vou encerrar esse vídeo, eu vou dar só uma pausa. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, é porque eu tô com um problema seríssimo de espaço aqui no meu celular. Esses grupos aqui da escola estão sufocando meu celularzinho, tá? Eu tenho que fazer uma limpeza seríssima, não sei como é que vai ser, tá? Vamos lá. Continuemos. Aí eu tive que apagar o vídeo anterior para poder continuar esse aqui. O Papa João Paulo II, Papa de 78 a 2005,
constituiu um novo catecismo, tendo participado da sua redação bispos de todo o mundo, para afirmar nos tempos atuais as antigas tradições da fé cristã, representada pelos católicos. Nesse documento, há indicações sobre a prece pelos mortos. A Sagrada Escritura fala da prática da oração pelos defuntos. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. Levemos-lhe socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levam a alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Sufrágio, eu estou só com uma dúvida em relação a essa palavrinha, tá, gente? Deixa eu só olhar aqui. Tenho quase certeza, eu vou só confirmar aqui. Sufrágio. Processo de escolha através do qual os indivíduos selecionados terão direito ao voto. Ah, sim. Mas peraí. Vamos tentar entender o que o Papa João Paulo II escreveu, né? Vamos lá. Um Papa muito famoso, enfim. Foi beatificado. Eu não concordo muito com essa ideia, tá? Ele de santo, ele não teve lá muita coisa. O professor pega pesado com essas coisas. Mas percebam também que eu não pego pesado não só com evangélicos, como também com católicos, enfim, com esse pessoal que, no final das contas, a gente descobre que alguns evangélicos, como também alguns católicos. Eu estou falando de João Paulo II, ele não tem nada de santo, tá? Enfim, cala-te boca. A Sagrada Escritura fala da prática da oração pelos defuntos. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios, votos em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão. Sacrifício eucarístico, não está muito certo aqui que tipo de sacrifício é esse, tá? Falei para vocês que o sacrifício ele é meio que uma união entre o vivo, aliás, entre os mortos, entre os seres humanos, os mortais e os deuses, tá? Eu já expliquei um pouco sobre isso aí. Como assim, professor? O sacrifício é você fazer alguma coisa sacra, santa. Você mata o animal, digamos assim. Os seres humanos, eles comem a carne, aí os ossos e as vísceras, elas são queimadas para que os deuses possam se alimentar dos cheiros, tá? E o sangue, ele serve também como libação para você chamar os mortos, né? É uma união desses seres, tá? Sacrifício eucarístico. Eu não sei se a pessoa pagar promessas, fazer várias orações em função disso, não está claro aqui, tá, gente? Não está claro o que é esse sacrifício eucarístico. Eucarístico é fazer alguma coisa cariste. É a boa. Eu, em grego, significa bom. Bom ou boa. Eu. Chariste, eu teria que olhar no dicionário, mas enfim. De Eucaristia, né? São duas palavras gregas.
Vamos ver se dá para ler o próximo, ou pelo menos começar. Vamos ver se a gente lê rápido aqui os espíritas, tá, gente? A parte dos espíritas. Vamos ver se a gente lê rapidinho. Católicos, oferendas, preces, aquela coisa toda, né? Os espíritas, como eles tratam os mortos, né? Na doutrina espírita de Allan Kardec, francês, tá? A ideia de que os espíritos podem ouvir nosso pensamento e beneficiar-se de nossas preces, ou também de que eles podem também nos prejudicar se forem maus espíritos e nos ajudar se forem bons, constitui um dos seus ensinamentos principais. Percebem que isso se aproxima daquilo que a gente vem falando frequentemente a respeito da mitologia grega? Que os gregos acreditavam muito nisso, nos bons e nos maus espíritos, só que eles não eram o centro da situação. Havia os deuses e havia também essas figuras menores, né? No espiritismo não, o espiritismo acredita que existe isso e somente isso. E no caso um plano superior, né? É parecido, tá, gente? É parecido, mas não igual. Os espíritos podem tentar nos prejudicar se forem maus espíritos e nos ajudar se forem bons, constituindo seus ensinamentos principais. Kardec também enfatizou a prece pelos que se foram, recomendando até alguns modelos de orações como esta. Aí tem aqui a oração, né, que eu não vou fazer. Nada contra o espiritismo, tal, mas é questão de tempo mesmo, tá? Então eles acreditam nos bons e nos maus espíritos, que nós devamos, no caso, orar pelos mortos também. Muito mais para aconchegar, para acalmar esses espíritos, desde que esses espíritos estejam irritados, etc. Isso é o espiritismo. Eu vou dar uma pausa aqui, tá bom?